Hoje a gente vai falar de um assunto que causa arrepios e medo em qualquer empresário: autos de infrações, autuações fiscais. A gente vai tratar aqui hoje dos principais erros, os erros mais comuns que as empresas cometem no dia a dia e que resultam em autuações, ou seja, autos de infrações contra essa empresa. Basicamente, auto de infração é quando o Estado, União ou município identifica alguma falha, algum erro cometido pela empresa e literalmente faz uma autuação. É como se fosse uma multa de trânsito. Ele identifica ali uma infração cometida e cobra aquele imposto devido, acrescido de juros e multa, e é por isso que fica pesado. A carga tributária no Brasil já é altíssima e quando vem acompanhada de multa e juros, eleva ainda mais o custo para o empresário. Portanto, hoje nós vamos elencar aqui alguns erros que são muito cometidos para vocês não errarem no dia a dia e evitarem, assim, autuações fiscais. Meu nome é Jefferson Vieira, eu sou advogado, especialista na área fiscal, atuo há 8 anos e já defendi diversos autos de infração. Então hoje a gente vai trazer aqui de maneira muito didática, muito simples, os principais erros cometidos e como evitá-los, para evitar então as autuações fiscais. Você já ouviu aquela expressão, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? Pois é, no mundo empresarial, onde há relação ali com fornecedores, vale exatamente essa máxima. Então, muito cuidado com os fornecedores contratados. O primeiro erro que nós vamos tratar aqui é o denominado fornecedor inidôneo. Resumidamente, fornecedor inidôneo é quando o fisco entende que você, empresário, adquiriu mercadorias ou até mesmo serviços de uma empresa que é considerada irregular perante o fisco, por diversos motivos. Por exemplo, endereço irregular, falta de inscrição estadual, falta de inscrição municipal, débitos perante a Receita Federal, estadual ou municipal, e aí pode haver um problema muito grande. Por isso, a contratação de fornecedores deve seguir um processo rigoroso de análise, aonde você, empresário ou a sua equipe, deve analisar criteriosamente todos os dados daquela empresa. O primeiro passo seria consultar a regularidade fiscal do CNPJ da empresa. Esse passo é muito simples. Com o CNPJ em mãos daquele fornecedor, entre ele no site da Receita Federal, nós vamos deixar aqui embaixo no balãozinho para ficar fácil o acesso, e faça a consulta daquele CNPJ. É importante que a situação cadastral daquele CNPJ esteja como ativa. Não pode estar irregular, inapta, muito menos encerrada. E aí, feita a consulta e identificado que aquele CNPJ está ativo, ótimo. Salve um PDF daquela consulta, pois isso irá lhe resguardar no futuro em eventual questionamento do fisco, pois mostra a sua boa-fé em ter consultado a regularidade daquele CNPJ. Além disso, e na mesma linha, é importante consultar também a inscrição perante a Cefaz estadual se você estiver comprando mercadorias. Ou, se você estiver contratando um serviço, consultar a regularidade fiscal perante o fisco municipal. E aí, se for consultar a inscrição estadual, basta jogar no seu buscador preferido, por exemplo, o Google, Cefaz, o estado onde aquele fornecedor está localizado, e de posse do número do CNPJ do fornecedor, fazer a consulta e identificar o status da inscrição estadual. É importante que ele esteja tal como o CNPJ, ativa, sem nenhuma irregularidade. E aí, constatado que a inscrição estadual está ativa, basta salvar também esse documento e guardar em sua posse. Outro detalhe muito importante, consultar a regularidade fiscal desse fornecedor. E aí você vai precisar tirar aquilo que a gente chama de CND, Certidão Negativa de Débito, para consultar se aquele fornecedor não tem problemas fiscais, ou seja, se ele está em dia com o pagamento dos tributos. Tudo isso é muito importante ser feito e a cada consulta realizada que o resultado seja salvo e guardado nos arquivos da empresa, pois em eventual questionamento do fisco, tudo isso serve para mostrar a sua boa-fé e mostrar que a sua empresa segue critérios rigorosos de contratação de fornecedores. O risco de contratar um fornecedor que depois é declarado inidôneo perante a Cefaz estadual ou municipal, por exemplo, é muito grande, pois nesses casos, a Cefaz vai cobrar de você, contribuinte, o cliente desse fornecedor, o imposto que deveria ter sido recolhido pelo fornecedor. É um absurdo, não é? Imagina você, como empresário, que já tem que arcar com a sua carga tributária normal do dia a dia,
ter que ser responsabilizado por todos aqueles tributos que o seu fornecedor não recolheu na operação em que vocês dois realizaram. É o pior cenário possível, dá medo em todos os empresários e é muito comum. Falo por experiência própria, o estado de São Paulo pega muito no pé nesse sentido e está sempre de olho na regularidade das empresas. Por isso, para que a sua empresa não seja severamente penalizada, é muito importante que você guarde todas as consultas realizadas, sempre com o objetivo de identificar se aquele fornecedor está com CNPJ regular, inscrição estadual regular ou municipal, se o caso, e se está em dia com os tributos. No caso de identificação de qualquer irregularidade, sugiro fortemente busque outro fornecedor. Além das consultas que mencionei, que são extremamente importantes de serem salvas e arquivadas, é muito importante guardar tudo aquilo que é relacionado à transação realizada com esse fornecedor. E-mails trocados, conversas realizadas por aplicativos de mensagem, por exemplo, e principalmente os comprovantes de pagamento da operação. Tudo isso, em eventual questionamento ou autuação do fisco, vai provar que você, contribuinte, cumpriu com o que lhe era devido. Ou seja, consultou a empresa, ela era regular, não tinha débitos fiscais em qualquer uma das esferas e a operação foi lícita, legal, com a comprovação do pagamento. Assim, o Estado perderá fortemente a argumentação e não poderá repassar para você a obrigação que seria do seu fornecedor. Parece um absurdo, é de arrepiar, mas infelizmente é uma situação muito recorrente. Por isso, o cuidado na contratação de fornecedores deve ser levado muito a sério, pois num cenário de eventual falha de alguma consulta dessa, por exemplo, ainda que você tenha recebido a mercadoria, pago para ele toda a operação, recolhido seus tributos, se o fisco identificar que no momento daquela transação aquele contribuinte de alguma maneira era irregular, por exemplo, ele considerar que era uma empresa fantasma, ele vai repassar essa cobrança para você. E a falta dos documentos que lhe garantiriam uma maior defesa e tranquilidade podem gerar um grande problema e enfraquecer muito a sua defesa. Então, um resumo para ficar fácil e não ser autuado pelo famoso fornecedor inidôneo. Vai contratar um fornecedor? Faça todas as consultas. Feitas as consultas e constatado que não há nenhuma irregularidade, salve essas consultas. Faça a operação legalmente com seu fornecedor. Realize os pagamentos. Salve todas as conversas relacionadas à transação, inclusive o comprovante de pagamento. Isso certamente te dará todo o conforto e tranquilidade para, em eventual questionamento, por mais absurdo que possa parecer ser e acontecer, você esteja resguardado para se defender e não ter que fazer nenhum desembolso indevido para comprometer o caixa da sua empresa. Outro tema que tem dado muito o que falar, ou seja, gerado muito questionamento do fisco e uma chuva de autuações essa a nível federal, é relacionada àquela tese do século, muito se falada nos anos ali de 2021, 22, 23, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, sabe aquela história de querer pagar menos tributo? Pois é, isso aí é normal e todo mundo quer. Só que deve haver um cuidado muito grande para que aquilo que eventualmente seria uma economia não vire, na verdade, um desembolso de caixa muito maior do que o possível de suportar. Isso porque, depois da definição dessa tese, aonde o STF decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, houve então o início de uma grande divergência para se entender qual o ICMS que não deve então compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Para ficar fácil, bem lúdico de entender, vamos usar um exemplo. Imagine que você é pai e seu filho então resolve começar a vender limonadas ali dentro do condomínio para levantar um dinheiro. E existe ali dentro da regra do condomínio que toda venda realizada há de se pagar uma taxa de 10% para o síndico. Além disso, você, em conversa e alinhamento com seu filho, definiu que do valor total que ele arrecadar, 10% seriam destinados a um cofrinho que ele ia usar ali para eventuais gastos numa viagem com a família. Legal. Nesse nosso exemplo, a taxa do síndico seria o ICMS. E os 10% que o pai obrigou o filho a recolher num cofrinho à parte seria o PIS e a COFINS. Antes do julgamento do STF, os 10% que o pai exigiu que o filho recolhesse ao cofrinho seria calculado em cima dos R$100, que é o valor total de venda. Ainda que
parte daquele valor, ou seja, os 10%, não seriam necessariamente faturamento, pois ele precisou pagar o síndico daquele valor. Após o julgamento do STF, ficou definido que aquilo que é o ICMS dentro do faturamento da empresa não poderia ser incluído, então, na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, no nosso exemplo, antes do julgamento do STF, seu filho precisaria recolher 10% em cima dos R$ 100 que foi o valor recebido pelas vendas. Após o julgamento, então, ele vai passar a recolher os 10% em cima de 90%, pois aqueles 10% recolhido para o síndico, que seria o ICMS no nosso exemplo, não entra mais no conceito de faturamento, portanto, excluído expressamente da base de cálculo desse tributo. Chamou-se ali na época de tese do século, porque os valores envolvidos na discussão passavam da casa dos bilhões, ou seja, os contribuintes, por anos a fio, recolheram indevidamente, em valores maiores, superiores àqueles que lhe eram devidos, o PIS e a COFINS, contribuições que têm como base de cálculo o faturamento da empresa. Legal, depois do julgamento, ótimo para os contribuintes que agora já não precisam mais incluir o ICMS dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência lógica, diminuir então o valor recolhido mensalmente a título dos referidos tributos. Agora, o cerne da questão e aonde começou-se toda a discussão. Jefferson, qual é o ICMS que eu devo excluir, então, da apuração do PIS e da COFINS? A Receita Federal entendeu que o STF não teria competência para julgar a extensão desse ICMS. Por isso, editou normas que restringiram demais a possibilidade dos contribuintes, ao passo que foi autorizado apenas o abatimento do ICMS destacado na nota fiscal. E por que isso é ruim para os contribuintes? Ora, o ICMS é um dos tributos mais complexos que o nosso sistema tributário possui. Isso porque dentro dele existem diversas sistemáticas de recolhimento: DIFAL, ICMS interno, ICMS interestadual e o ICMS-ST. E o que é ICMS-ST? Esse tipo de ICMS, o ICMS-ST, ST vem da palavra substituição tributária, ou seja, nos casos em que há o ICMS-ST, o recolhimento do ICMS fica concentrado apenas numa das etapas da cadeia produtiva, geralmente no industrial ou no distribuidor. Isso faz com que o fisco evite as famosas sonegações fiscais, pois nessa sistemática o fisco estadual presume o valor da venda final daquele produto e tributa ele no começo da cadeia. E aí, você, eventualmente como empresário, que ele é um varejista, compra o produto e na nota fiscal de compra desse produto o ICMS não é destacado, porque ele já foi recolhido por um fornecedor lá atrás. Porém, você está pagando ele no preço da nota fiscal. E aí, como ele não está destacado na nota fiscal, apesar de você ter suportado esse ônus e ter repassado ele para o fisco, como ele não está destacado na nota fiscal, a posição da Receita, por mais absurda que pareça, é que aquele ICMS-ST não pode ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. É um absurdo tremendo, nenhum contribuinte fica feliz com essa notícia, mas hoje, se você quer adotar uma posição mais conservadora, enquanto ainda não há uma exata definição do tema, sugiro seguir pelo caminho de excluir apenas o ICMS destacado em nota fiscal e, se o caso, ajuizar uma ação para discutir esse assunto. E aí, em eventual sentença favorável para a sua tese, para o seu entendimento, você pode, então, pedir a restituição daqueles valores pagos indevidamente. Mas, se você não se socorrer a uma ação, começar a deduzir o ICMS-ST também da base de cálculo do PIS e da COFINS, saiba que, em algum momento, a Receita Federal pode bater na sua porta e exigir todo aquele tributo que, na visão deles, deveriam ter sido recolhidos. Então, resumindo, o julgamento do século do STF foi muito bom para os contribuintes, mas poderia ser ainda melhor. Só que, como não houve uma decisão expressa do STF e os contribuintes estão, então, desacobertados de uma tutela jurisdicional, pela segurança jurídica e por já perceber que a Receita Federal editou normas restringindo demais o cálculo desse ICMS, o que se sugere é que seja seguido então o entendimento da Receita e, caso seja adotado um posicionamento diferente, que busque-se então a tutela jurídica, que seja ingressada uma ação para se discutir isso e então eventualmente ter uma tutela jurisdicional, uma sentença ou uma decisão liminar que te permita excluir também o ICMS-ST. Na minha visão pessoal,
cabe discussão, os contribuintes não podem se calar e temos que buscar aquilo que é justo e legal. A carga tributária no país já é altíssima e todo empresário sofre muito com isso. E aí, diante de uma possível ilegalidade ou de algo que não se considera 100% correto, deve-se sempre buscar o caminho mais seguro, mas não se calar. Buscar também alternativas para que não comprometa a saúde financeira da sua empresa, nem a regularidade fiscal dela, mas que te dê um conforto para tomar cada decisão muito importante na gestão de todas as empresas. Como estamos falando de contribuições a níveis federais, os valores envolvidos são sempre expressivos. Por isso, o cuidado é extremamente grande. Seja cauteloso. E ainda falando desse tributo que causa arrepios em contadores, advogados, tributaristas e principalmente nos empresários, é o ICMS. E agora o tópico é o ICMS de FAO. A falta do recolhimento do ICMS de FAO resulta em muitas infrações pelo Brasil inteiro, por todos os estados. Todos os estados estão de olho e estão buscando a parte da sua arrecadação. E aí, para a gente começar a conceituar e entender, afinal de contas, o que é ICMS de FAO? O de FAO, basicamente, vem da expressão diferencial de alíquotas. E que diferencial de alíquotas é esse? Vamos lá. Numa situação em que você, empresário, vende um produto que vai ser remetido para outro estado, vamos imaginar lá para o Pará, vai lá para o norte do país. A legislação determina que o ICMS devido nessa operação interestadual seja partilhado entre o estado de origem, São Paulo, no nosso exemplo, e o estado de destino, Pará, também no nosso exemplo. E o cálculo do DIFAL é muito simples. Basta subtrair a alíquota interna do estado de destino pela alíquota interestadual do estado remetente, destino. E para a gente explicar, conseguir dar um contexto para ficar mais fácil de entender. Por que esse instituto foi criado, esse tal de ICMS de FAO, e que gera tantas autuações por aí? Legal, com o advento do e-commerce, onde as empresas situadas eventualmente em um estado ou outro conseguiam vender mercadorias para todo o Brasil, começou-se uma desigualdade de distribuição de ICMS muito grande. Por quê? Até a criação do ICMS de FAO, nessas operações interestaduais, onde um cliente lá do Pará, tomando o nosso exemplo como base, comprava mercadorias de uma empresa de São Paulo, até o advento, a criação do ICMS de FAO, todo o ICMS devido nessa operação era recolhido apenas para o São Paulo. E aí começou-se no Brasil uma desigualdade muito grande arrecadatória, porque o produto da arrecadação do ICMS ficava concentrado apenas nos grandes centros, onde geralmente estão as grandes logísticas, empresas de distribuição, e os grandes varejistas. E aí, para colocar fim em várias discussões e pacificar toda a questão no país todo, criou-se então o ICMS de FAO. E por que ele gera tanto questionamento? Porque muitas empresas simplesmente ignoram a obrigação de recolher esse ICMS de FAO. Por ser um tributo específico relacionado apenas a operações interestaduais, ele é recolhido em guia própria. E aí o contribuinte não coloca naquela apuração normal dele do ICMS, ele é recolhido à parte, em guia apartada. Alguns contribuintes optaram por um entendimento por vezes errado de que não deveriam então recolher esse ICMS. E aí, quando o estado de destino da mercadoria verifica que aquele contribuinte não fez o repasse do tributo que lhe é devido, vem aí o questionamento. E nesses casos, não há o que fazer. Se o contribuinte não fez a apuração e o recolhimento daquele ICMS de FAO, que é devido apenas em operações interestaduais para consumidores finais em outros estados, o estado prejudicado vai sim buscar a arrecadação que virá por meio de uma autuação. E aí, não tendo o comprovante de recolhimento, não há defesa, não há o que fazer. E essa discussão tomou ainda proporções maiores e atinge principalmente aquelas empresas que ainda estão no Simples Nacional. Isso porque, a partir de 2022, ficou entendido, após o julgamento do STF, que as empresas optantes pelo Simples Nacional só devem recolher o ICMS de FAO para aqueles estados que fizeram a regulamentação interna deste tributo. Ou seja, se você é uma empresa do Simples e está enviando mercadorias para um estado que ainda não regulamentou o recolhimento do DIFAL para empresas do Simples Nacional, não há a obrigatoriedade do recolhimento. Agora, o cenário é diferente nos casos em que o Estado tenha regulamentado a obrigação das empresas do Simples Nacional de fazer o recolhimento do ICMS de FAO. Naqueles casos em que há a regulamentação, a empresa optante pelo Simples deve necessariamente
fazer o recolhimento do ICMS de FAO em guia apartada. E todo esse questionamento começou porque é sabido que as empresas do Simples Nacional, até determinado faturamento, não recolhem o ICMS. Elas recolhem uma guia única mensalmente que contempla vários tributos, dentre os quais o ICMS. Porém, ainda que dentro do limite do faturamento a empresa não necessite recolher o ICMS em guia apartada, se ela realiza a venda para um consumidor final localizado em um estado que tenha regulamentado a obrigação das empresas do Simples de recolher o DIFAL, deve haver o recolhimento, ainda que a empresa não recolha mensalmente o ICMS apartado por estar dentro do sublimite previsto na lei do Simples Nacional. Então, ainda que ela não recolha o ICMS normalmente, o DIFAL deve ser recolhido nas ocasiões em que o estado de destino da mercadoria tenha regulamentado e feito a exigência do tributo. E só para reforçar, tudo isso está vinculado àquelas operações em que o varejista vende para consumidores finais, ou seja, o cliente final que vai usar do produto e que não seja contribuinte de ICMS. E por que isso? Se a empresa realiza a venda para outra empresa, que também é consumidora final, mas que é contribuinte do ICMS, a obrigação de recolher o DIFAL não é mais sua, é da empresa. Portanto, a regra do DIFAL só se aplica às vendas realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Se o seu consumidor é uma empresa que é contribuinte do ICMS, a obrigação do recolhimento do DIFAL é repassada para ele. Você, enquanto contribuinte, até mesmo do Simples Nacional, não precisa recolher. Então, de novo, para resumir, bem mastigadinho, para conseguir ficar fácil de entender. O ICMS é um tributo que dá muito problema e gera muito questionamento. Portanto, para não errar, relacionado ao DIFAL, se você é empresa do Simples Nacional e o seu cliente é consumidor final não contribuinte do ICMS, se o estado que esse cliente estiver localizado tenha regulamentado a obrigação do recolhimento, você deve recolher o tributo. Já se o estado de destino da mercadoria não tenha regulamentado a obrigação, fique tranquilo, não precisa recolher. Essa é a decisão pacificada do STF a partir de 2022. E você, contribuinte, que já não está mais no regime do Simples Nacional, a obrigação de recolhimento do DIFAL é regra. Sempre deve ser recolhido. Não há espaço para exceção. Portanto, fez uma venda, é consumidor final, não contribuinte de ICMS, o DIFAL deve ser recolhido. Já se o seu consumidor final for contribuinte de ICMS, aí cabe a ressalva, a obrigação do recolhimento do DIFAL passa para ele na posição de contribuinte do imposto. E aí a sua obrigação de recolher fica apenas para consumidores finais, não contribuintes de imposto, e se você não está no Simples Nacional, deve sempre recolher. Não há exceções, infelizmente. Mais um tema que gera muito questionamento e, infelizmente, muitas autuações é a utilização de benefícios fiscais de maneira indevida, ou seja, sem ter aquele direito garantido de usar o benefício fiscal, ou, pior ainda, usar aquele benefício fiscal concedido à sua empresa ou ao seu cliente e não se ater às regras existentes para usufruir aquele benefício. Esses benefícios fiscais são como ganhar um presente do fisco, mas que vem acompanhado de certas condições e regras que devem ser cumpridas para que você, empresário, contribuinte ou seu cliente, primeiro, não perca aquele benefício e segundo, muito pior, não tenha uma autuação lavrada em desfavor da empresa. Como exemplo de benefícios fiscais, podemos citar crédito presumido de ICMS, redução de base de cálculo, regimes especiais que dão ou outorgam condição de substituto tributário, impacta naquele ICMS-ST que nós comentamos no tema do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esses são alguns exemplos de benefícios fiscais, mas não se atém apenas eles. Existem diversos outros e, conforme já falamos inclusive em outro vídeo, é importante que a sua empresa tenha noção daqueles benefícios existentes para o seu tipo de operação para que consiga buscá-los e acessá-los ali perante o fisco. E aí, muito cuidado. Uma vez concedido o benefício, é importante que não caia naquele o barato que sai caro, pois o benefício pode conceder ali um recolhimento a menor de tributo, uma postergação do pagamento desse tributo,
ou até mesmo o não recolhimento dele. Porém, se não atento às condições e regras existentes no condicionamento daquele benefício, a empresa vai estar criando, no final das contas, um problema e não um benefício. Já sabemos que autuações fiscais vêm acompanhado daquele tributo que o fisco entende que deveria ter sido recolhido, acrescido de multa de mora, multa punitiva, juros e correção monetária. A conta fica extremamente pesada. Por isso, uma vez concedido um benefício fiscal, veja as regras que estão ali presentes no condicionamento daquele benefício. É comum o fisco, quando ele outorga um benefício ao contribuinte, por quanto tempo aquele benefício vai durar e quais são as regras e condições que a empresa deve, então, se ater e cumprir. Sempre devem ser cumpridas todas as regras. Aqui, de novo, não há exceção. Vamos lembrar que esse benefício fiscal é como se o fisco estivesse te dando um presente. E para poder usufruir desse presente sem nenhum tipo de problema, tudo aquilo que são condições que são repassadas a você, contribuinte ou ao seu cliente, devem sempre ser cumpridas. Assim, evita-se a dor de cabeça de uma possível autuação e da perda do benefício. E outro cenário muito comum é a empresa entender que pode usufruir daquele benefício sem que ele tenha sido concedido expressamente a ela. Há situações em que o fisco necessariamente precisa conceder o benefício, ou seja, na lei e nas normas há a previsão do benefício, alguns requisitos e regras que o contribuinte deve cumprir para conseguir então pleitear o benefício e uma vez concedido, via de regra, o fisco vai estabelecer mais condições e regras para que tudo seja cumprido e efetivo e o contribuinte consiga então utilizar aquele benefício. Então, antes de sair aplicando o benefício, primeiro veja, é necessário uma concessão expressa do fisco? Se sim, deve-se buscar essa concessão expressa. E aí, concedido o benefício, deve-se então analisar todas as regras e condições que foram ali estabelecidas, alinhado com a operação, contabilidade, fiscal e o jurídico da empresa, para que tudo seja cumprido e aí então os benefícios possam ser gozados e usufruídos. Assim, evita-se toda a dor de cabeça. Mais um erro que gera uma chuva de autuações são os famosos erros nas classificações fiscais dos produtos. Aqui no Brasil, nós temos o denominado NCM, que é a abreviação para Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse NCM serve para identificar cada um dos produtos que são produzidos e comercializados aqui em território nacional. Então, todo produto, necessariamente, deve haver uma classificação dentro de um NCM específico. Desde uma simples caneta, um notebook, um caderno, um celular, tudo que é produto deve haver um NCM e esse NCM deve ser classificado e registrado na empresa em todos os controles, inclusive ele é referenciado na nota fiscal, tanto de aquisição do produto quanto de venda desse produto. E você sabia que o erro na classificação desse produto pode te gerar uma dor de cabeça tremenda, muito grande, inclusive te gerar uma autuação fiscal? Por que isso pode gerar? Porque, basicamente, alguns produtos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, algumas NCMs específicas, contêm ali benefícios fiscais de, por exemplo, redução de base de cálculo, uma alíquota reduzida. E aí o contribuinte, a empresa, o empresário, ao receber determinado produto, deve ter um cuidado muito grande para classificá-lo de maneira correta, pois eventual classificação errada pode indicar que você está comercializando um produto que é sujeito a um benefício fiscal, que em eventual fiscalização do fisco em avaliar se aquele produto foi cadastrado de maneira correta, verifica-se que não, que aquele produto em específico seria de outra NCM, que então não teria aquele benefício fiscal. Por isso, os responsáveis hoje dentro da sua empresa pelo cadastramento e identificação dos produtos devem ter um cuidado muito grande, ser muito zeloso nessa classificação para evitar que então a empresa classifique o produto de maneira errada e goze de um benefício que o fisco entenda que não seria correto. Trazendo um exemplo para ficar fácil, é como se você tentasse viajar de avião com uma passagem de ônibus. Você até tem a passagem, ou seja, você tem aquele produto, mas a classificação dele está errada. E aí o resultado final é que você não pode se apropriar
daquilo que seria mais benéfico para você. E aí, dica prática que todo empresário deve ter. Deve haver um fluxo de revisão periódica da classificação desses produtos. Ainda que a empresa tenha um rol de produtos muito grande e venda diversos produtos, é necessário que, para evitar que haja questionamentos e autuações, sejam revisados periodicamente essas classificações. Fazendo isso, você tem mais uma tranquilidade que a sua empresa não será então autuada. E além disso, estar sempre muito atento a todas as alterações legislativas, pois um produto que hoje é classificado numa NCM pode amanhã ser classificado em outra e isso impactar no tributo a ser recolhido. E aí, para que vocês não percam nenhum tipo de atualização, já segue a gente lá no Instagram, a gente vai deixar o link aqui. Lá a gente sempre posta o que há de novo e importante relacionado ao mundo fiscal e tributário. E você não vai querer perder e ficar de fora, e principalmente ficar para trás dos concorrentes. Por fim, mais um ponto extremamente importante e que deve ser levado muito a sério dentro de todas as empresas são os atendimentos à fiscalização. Não é raro, às vezes, que o fisco vai chegar e bater na sua porta para querer entender como que está acontecendo a operação, se há irregularidades, se há algum tipo de simulação, fraude e principalmente se os tributos estão sendo recolhidos devidamente. E quando a gente ouve a palavra fiscalização, já dá aquele arrepio. Horrível imaginar que o fisco vai querer entender como funciona a sua empresa e basicamente revisar tudo que é feito dentro dela para entender então se há alguma irregularidade passível da famosa autuação. E aí, nesse sentido, sabe aquele e-mail que parece muito inconveniente, até mesmo um spam muito importante? Se o remetente for algum órgão federal, estadual ou municipal, abra este e-mail. Ali pode haver a intimação para o início de uma fiscalização. E por mais que seja ruim ter uma fiscalização na sua empresa, é importante que ela seja plenamente respondida, especialmente se você tem plena consciência de que a empresa anda regular e de maneira correta, pagando todos os tributos, sem nenhum tipo de fraude, sonegação e dentro daquilo que a lei entende como legal. Ou seja, se a sua empresa tem um planejamento fiscal adequado, pratica a elisão fiscal e não pratica a evasão fiscal, que explicamos no vídeo anterior, vamos deixar o card aqui em cima também, pode ficar tranquilo, deve sempre ser respondida a fiscalização. Ainda que você entenda que há uma possível irregularidade, algum erro que você tenha percebido e foi tentando ali ignorar, não olhar muito para ele, não responder a fiscalização nunca é um caminho a ser seguido. Isso porque a ausência de resposta à fiscalização pode ser entendida pelo fisco ou presumida como o cometimento de irregularidades. Então, às vezes, pode ser que o fisco vá ali questionar alguma operação e que você esteja cumprindo ela de maneira totalmente irregular e pela sua ausência de resposta, o fisco entende que há irregularidade. E aí, diante da ausência de resposta e possível constatação ou imputação de irregularidade, vem a infeliz autuação que vai doer no caixa da empresa. Seja para se defender administrativamente ou judicialmente, seja para pagar esse tributo que poderia ter sido evitado com a resposta à fiscalização. Portanto, é muito importante que você esteja assessorado pela contabilidade, pelo jurídico, para conseguir ter meios adequados e suficientes para responder aquilo que o fisco foi bater na sua porta para entender. Ali na fiscalização é a oportunidade que a empresa tem para mostrar para o fisco que aquilo que ele está questionando está regular, ou seja, que você cumpriu com tudo aquilo que lhe era devido, observou a lei, não deixou de pagar tributos, ou seja, que está tudo regular. Então, já que é uma oportunidade da empresa mostrar que está tudo certinho, não deve ser perdida. E aqui eu chamo especial atenção porque eu já vi muito isso acontecer e é extremamente triste. Hoje, com o advento das comunicações digitais, por vezes essas comunicações não vêm mais por um meio de cartinha, um AR endereçado à sua empresa, ou até mesmo por e-mail. Hoje, os entes federativos estão optando concentrar todas as comunicações naquilo que a gente chama de domicílio tributário eletrônico. No âmbito da Receita Federal, dos estados e dos municípios, todos eles, via de regra, têm um domicílio tributário eletrônico, do qual a empresa deve sempre consultar. Pois, por vezes, como falado, essa comunicação não vai vir mais como vinha antigamente, uma cartinha ali intimando, citando a empresa,
ou até mesmo um e-mail que é esquisito, às vezes parece spam. Então, se não é feita essa consulta periódica nos sistemas de comunicação entre empresa e fisco, corre-se um risco muito grande de haver ali uma intimação, ela não ser aberta no prazo e, portanto, não respondida. E a conta é muito cara. Esses domicílios tributários eletrônicos, via de regra, são acessados pelo certificado digital da empresa. E a consulta é muito simples, não leva muito tempo. E ali dentro, claro que depende de como cada estado ou município vai definir a melhor maneira e o layout desse sistema. Mas basicamente é como se fosse uma caixa de entrada de e-mails. Haverão ali comunicações que você pode abri-las, dar ciência nelas e eventualmente até respondê-las. Mas na comunicação de fiscalização vai vir o meio que você deve se responder. Por dentro do domicílio tributário eletrônico, por e-mail, pessoalmente, aí vai de cada caso. Como falei, da ausência de resposta, o fisco pode presumir que há irregularidade e aí lavrar a autuação. Ou, quando menos, entender que você está embaraçando a fiscalização, ou seja, impedindo a fiscalização e lavrar uma autuação só com base no embaraço. Além da presunção das outras irregularidades que ele estava ali batendo a sua porta para entender se elas de fato existiam ou não. Então, resumindo, fiscalização é um assunto muito sério e que deve ter um cuidado, um zelo muito grande dentro da empresa. De novo, é a oportunidade que a empresa tem de mostrar que a sua operação anda de maneira correta, de mostrar para o fisco que você é um bom contribuinte, que tudo que você faz está dentro da lei. E aí, para evitar essa falta de resposta à fiscalização, sempre se atenha a e-mails e aos domicílios tributários eletrônicos, seja da União, estados ou municípios. E aí, estado, se você for um contribuinte de ICMS, ou município, se você for um contribuinte de ISS. Mas sempre se atenha aos domicílios. Faça consultas periódicas, semanais, talvez até 2 vezes por semana. Não leva muito tempo e é importante porque a empresa não perde assim as intimações. De novo, eu já presenciei casos, tive que defender inúmeros clientes que foram autuados pelo simples fato de não terem respondido à fiscalização, seja por ignorância, ou seja, não saber que precisavam responder, e seja por perder ali a intimação que veio pelo domicílio eletrônico tributário. E aí dói demais. A empresa está correta, tem toda a documentação que prova e suporta aquilo que ela defenderia, mas o fisco presumiu a irregularidade e veio a autuação. E como falado, defender-se custa caro, a empresa vai deixar de ter a sua regularidade fiscal plena e a dor de cabeça sempre aumenta. Então, muita atenção à fiscalização. Qualquer tipo de intimação jamais deve ser ignorada. Conte com o apoio de um especialista, entenda o melhor caminho a ser tomado e responda à fiscalização para que o problema não fique ainda maior. Ou, no melhor dos mundos, que você mate o problema no ninho, não leve ele para frente. E diquinha bônus para sempre se adiantar ao fisco e evitar qualquer tipo de autuação. Consultar a regularidade fiscal da sua empresa é muito importante para que sejam tiradas ali periodicamente CND federal, CND estadual ou municipal, a depender do tributo que você é contribuinte. Isso faz com que você se antecipe ao fisco e, no caso de eventual irregularidade onde vai apontar o débito e você não consiga tirar a sua CND, ou seja, certidão negativa de débito, você consiga entender aquilo que o fisco está te imputando como um possível débito. E aí, se adiantar na discussão para conseguir evitar uma possível autuação. E aí, tá passando por algum desses problemas? Tá com medo? Tá com alguma dúvida? Fica tranquilo. Conta com a nossa assessoria, nós vamos deixar aqui embaixo todos os nossos contatos. Mande ali sua dúvida, consulte-nos, vamos responder todos vocês e vamos apresentar a melhor saída para você, sua empresa ou seu cliente. E aí, curtiu o conteúdo? Foi útil para você? Então, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, procurar a gente lá nas redes sociais. De novo, vamos deixar todos os contatos aqui na descrição. Isso nos ajuda demais e nos motiva a fazer cada vez mais vídeos assim para vocês. Até a próxima!